Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou João Paulo e hoje nós falaremos a respeito de algoritmos. Iremos aqui mostrar duas maneiras de representar o algoritmo, pelo pseudocódigo e por fluxograma. Também iremos construir um algoritmo com linguagem de programação de blocos lógicos, através do Scratch. Vamos nessa? Vamos lá então pessoal, antes de mais nada vamos definir o que é algoritmo. Então aqui a gente tem uma noção do que é o algoritmo. Então, o algoritmo é uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido, sem ambiguidades, voltado à solução de um problema. Então, pessoal, o algoritmo é a solução de um problema. A gente segue um passo a passo, esse passo a passo ele não pode ter ambiguidade, tem que ser linear e tem que levar a alguma solução. Pessoas têm inteligência, então a gente tem a habilidade racional de fazer perguntas para se esclarecer. A máquina, né, o computador, ele não faz isso. A gente precisa passar para a máquina, a informação. Tem que passar para ele a instrução de forma bem explícita para que ele consiga resolver. Então essa instrução bem explícita nada mais é do que o algoritmo. E todo algoritmo, ele tem três qualidades. Cada passo do algoritmo deve ser uma instrução que possa ser realizada. Então, cada linha do seu algoritmo tem que ter uma facilidade para ser realizada, tem que ser algo executável. A ordem dos passos deve ser precisamente determinado, não tem como começar do fim ou do meio, então ele é linear, primeiro, segundo e terceiro passo até chegar à solução. E o principal, todo algoritmo tem que ter fim, ele tem que chegar a algum resultado, ele tem que chegar a uma solução. Então, corretude. O que é corretude dentro de um algoritmo? Corretude é tudo aquilo que você fornece de entrada, seja uma constante, uma variável, vai ser usado para resolver o problema. Você não pode fornecer dados que não sejam utilizados no algoritmo, porque senão você vai ter aqui a falta de eficiência. Desculpa, eficiência é quando você resolve algo em menor tempo e gasta pouco armazenamento para isso. Um algoritmo ele tem que ter corretude, ou seja, tudo que for usado tem que ser pedido, e tudo que for pedido tem que ser usado, e tem que ser eficiente, ou seja, ele tem que resolver aquele problema de maneira mais simples e mais fácil e mais viável. Por isso existem vários algoritmos para resolver o mesmo problema. O melhor é aquele que é mais eficiente, que resolve o problema de maneira mais rápida. Então, pessoal, agora que a gente já tem uma definição do que é o algoritmo e o que ele tem que ter, nós vamos fazer aqui a representação de um algoritmo através do pseudocódigo. Pseudocódigo, pessoal, nada mais é do que eu escrever um algoritmo na linguagem natural, no nosso caso, escrever em língua portuguesa. O pseudocódigo ele não tem sintaxe, ou seja, não tem estrutura na hora de escrever. A sintaxe que uma linguagem de programação às vezes necessita, o pseudocódigo não tem. A gente vai chegar lá e vai entender isso que eu estou dizendo, essa ideia da sintaxe. Em língua portuguesa a gente tem na hora de escrever a sintaxe. Então o pseudocódigo é uma maneira de, primeiro, começar a exercer a forma de se escrever um algoritmo. Então você treina por pseudocódigo. Segundo, você precisa muito da leitura e da escrita. Então, para não ter ambiguidade, para ser linear, para ser eficiente, então você tem que saber escrever um algoritmo, e a melhor maneira de se começar é através do pseudocódigo. Então a gente tem aqui uma definição do que é. É uma forma genérica de escrever um algoritmo, utilizando uma linguagem simples, a linguagem nativa no nosso caso, que é a que a gente fala e uma outra pessoa entende, no caso do nosso país, sem necessidade de conhecer a estrutura da linguagem ou a estrutura de uma programação, tudo bem? Então aqui um exemplo de pseudocódigo, né? Está calculando, veja, ele tem um início, como está colocado aqui, e vai chegar a um fim. Então veja o que o pseudocódigo está fazendo. Ele vai ler a nota 1, ler a nota 2 e ler a nota 3. Isso aqui são as variáveis, são as entradas. E aí, com essas três notas, ele vai calcular uma média aritmética. Vai somar as três e dividir por 3. E vai dar um valor para m. Esse m aqui vai guardar um valor. Depois, no final, qual que é a saída? A saída é, escreva, a média é m. Então, pessoal, isso aqui é um algoritmo para calcular a média de três notas
escrito em forma de pseudocódigo. Agora a gente vai treinar um pouco a ideia do pseudocódigo. Nós vamos fazer seguindo essa mesma lógica aqui assim, ó, de cima para baixo e ler da esquerda para a direita, onde a gente vai ter as entradas, vai executar alguma coisa e vai me devolver algo, e vou chegar ao fim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pseudocódigo de um algoritmo que vou escrever o nome, né? Vou declarar o nome e vou fazer a média de 2 notas. E vou dizer se a pessoa está aprovada ou não. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá então, pessoal, fazer o nosso pseudocódigo. Então, eu vou ter 3 variáveis: nome, nota 1, nota 2. E com esses valores, eu vou construir então o meu pseudocódigo. Vou representar, né? Vou fazer um pseudocódigo para representar um código. Primeira coisa, né? A gente vai ter aqui, como todo e qualquer algoritmo, nós temos o nosso início. O início. Aqui a gente precisa se preocupar com sintaxe, com nada. Vamos lá. Primeira coisa, ler o nome. Eu forneço essa variável, nome. Deixa de ser variável, né? Assume um valor. A variável vai guardar um valor. Depois, vou ler N1, que é a nota 1. E vou ler N2, que é a nota 2. Agora, eu vou fazer uma continha. Ou seja, vou calcular a minha média. Vou chamar a minha média de M. M vai assumir o seguinte valor. É N1 mais N2 dividido por 2. Beleza? Ok, agora a gente tem o nosso fator de decisão. Se M for maior ou igual a 5, você vai escrever o nome e falar que está aprovado. Caso contrário, reprovado. Então, nós temos nosso primeiro fator de decisão, né? O se, então. Então, se M maior ou igual a 5, vírgula, então o quê? Vou falar o nome e ele vai ser aprovado. Então, aqui, o que eu vou escrever? Escreva. É a saída do nosso código. O nome, né? Nome. A média e colocar a margem. Nome, a média e vou escrever o quê? Aprovado. Colocar mais para cima. Beleza? Ok. Caso contrário, né? Ou outro, então caso o senão, o que eu vou dizer? Vou dizer que está reprovado. Então escreva. Nome, a média e o que? Reprovado. Beleza. Então aqui eu tenho o meu, vou colocar uma linha aqui, pseudocódigo. Veja que interessante. Então ele teve, deixa eu colocar aqui, né? Fim. Então aqui no início, ele lê o nome, lê nota 1, lê nota 2. Calcula a média, né? Que é N1 mais N2 dividido por 2. E aí eu tenho meu fator de decisão. Se M maior ou igual a 5, então escreva o nome, a média e aprovado. O senão, deixa eu colocar 2 pontinhos aqui, que é o caso contrário, se a média for menor que 5, escreva o nome, a média, reprovado, fim. Então aqui nós temos o chamado pseudocódigo, beleza? Beleza, pessoal? Nós vimos aí então o pseudocódigo. Pseudocódigo eu trabalho com uma linguagem natural, eu escrevo na língua nativa, no nosso caso em português, não tem sintaxe, e eu escrevo e uma outra pessoa consegue entender. Não é dessa maneira que a gente passa para a máquina. Para passar para a máquina, a gente precisa de uma linguagem de programação. O pseudocódigo, ele representa um algoritmo. Outra forma também de representar um algoritmo é dessa maneira aqui. Deixa eu voltar lá. Opa. Que é através do fluxograma. Fluxograma, então, a definição é a seguinte: é uma representação esquemática de um algoritmo, feito através de gráficos, que ilustram a transição de informações entre os elementos que o compõem, representa a lógica interna de programas.
O algoritmo é uma forma muito boa de poder representar a lógica que há por trás de um algoritmo ou de algum programa. Por isso ele é bem empregado, ele é bem usado. O algoritmo, o fluxograma, ele representa o algoritmo e é um passo intermediário até chegar na representação, até chegar na execução de um algoritmo para montá-lo. Então vamos ver aqui um exemplo de algoritmo. Antes de mais nada, nós seguimos essa simbologia. Varia muito, não existe digamos assim, um padrão para a simbologia de fluxogramas. Mas os mais comuns estão aqui, o que a gente mais usa, né? Então esse oval aqui é para início e fim do fluxograma. Esse paralelogramo é para mostrar a entrada ou a saída de dados. O instrução, na maioria das vezes, é alguma operação que está acontecendo, alguma operação matemática ou alguma operação lógica. O ponto de decisão é onde vai ser feito algo, vai ser repetido ou você vai determinar alguma coisa. E essa setinha aqui para representar o fluxo, para onde está indo. Então vamos ver aqui um exemplinho, né, que é trocar o pneu de um carro. Trocar o pneu de um carro, a gente acaba usando aí uma sequência lógica para isso. E a gente está representando aqui através de um algoritmo. Então tá vendo? Aqui é o início e eu vou chegar aqui. Só que para chegar aqui no fim eu tenho que passar por uma sequência de etapas. Primeira coisa para trocar o pneu é verificar se o step está vazio. Se o step está vazio, né? Então tá vendo o ponto de decisão aqui? Então, sim, está vazio. Então esquece, você vai ter que ir para o borracheiro. Não tem como você trocar um pneu que está furado por outro que está furado. Vai continuar na mesma, né? Então esse borracheiro aqui, você vai ter que procurar ajuda ou tocar o carro com o pneu murcho mesmo até o borracheiro. Agora não está vazio, ele está cheio. Então beleza, dá para a gente começar. Se não, né, você vem aqui para a primeira instrução, levantar o carro. Pegar o macaco, ir lá e levantar o carro. Depois que levantou o carro, você tem outro fator de decisão, que é os parafusos. Parafuso preso? Sim. Então você vai desparafusar até vir. Tá vendo que você faz um ciclo aqui, ó. Você vai fazendo isso até o parafuso ficar solto. Todos os parafusos, os 4 ou 5, depende do carro, estão soltos. Tem parafuso preso? Não tem mais. Então você sai desse ciclo de decisão e vem para outra instrução, que é começar a colocar o step. Arrancou o pneu, coloca o step. Colocou o step, aí você vem para a etapa de parafusar, que é também uma decisão. Parafuso está preso? Não. Então você vem e continua parafusando, até todos estarem presos. Então na hora que você sai desse ciclo de repetição, dessa condição de repetir várias e várias vezes a mesma coisa, 4 ou 5 vezes o mesmo processo, depende da quantidade de parafuso que tem, aí você chega no último, apertou ele, parafuso está preso? Sim. Então você sai e chega ao fim e já pode sair andando com o carro. Então veja que o trocar o pneu, nós representamos ele aqui através de um algoritmo, através de um fluxograma. Vamos fazer a mesma coisa com o mesmo exemplo nosso lá. Nós fizemos em pseudocódigo, agora faremos o mesmo algoritmo de calcular a média, escrever o nome, através de um fluxograma. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Agora nós vamos fazer o nosso algoritmo. Vamos representar o nosso algoritmo por um fluxograma. Então, o nosso fluxograma vai ter 3 entradas também. Nome, nota 1, nota 2. Vai ter uma operação matemática, calcular a média, e um fator de decisão. Bora lá fazer? De acordo com a simbologia que a gente acabou de ver. Tudo bem? Então, vamos iniciar aqui, ó. Deixa eu focalizar melhor. Então, aqui é o início do nosso fluxograma. Lembrando que o início a gente pode representar aqui por um oval. Meu oval não saiu nada bonito. Então eu venho aqui para a primeira etapa, que é ler as variáveis, né? A primeira vai ser nome, depois N1 e N2. A simbologia para a variável, né, para a entrada de dados, é esse paralelogramo. Então, aqui mais um. Desculpa pelo meu desenho, né? Tá horroroso. Então, aqui a gente tem o N1, depois o nome, N1, e depois o N2. Beleza. Com essas 3 informações, a primeira coisa que eu vou fazer é o cálculo matemático. Então, eu venho para cá, né? Que é a minha média. Então, M, né? Que é a minha
média vai ser N1 mais N2, tudo isso dividido por 2. Lembrando que instrução, não é? É representado por este retângulo. Beleza? Ok? A partir daí, então, agora vem minha operação lógica, meu fator de decisão. Se o m for maior que 5, acontece algo, ele é aprovado. Se é menor que 5, acontece outra coisa, é o reprovado. Interessante que o fator de decisão sempre tem só 2 estados, né? Ou é sim ou é não, true ou false. Então vamos lá. Então eu venho para cá. Então, o que é meu fator de decisão? É se o m, a média, for maior ou igual a 5. Então é representado por um losango, né? Beleza? Então vem para cá. Primeira coisa, se o m é maior ou igual a 5, então vamos colocar aqui o sim. O que vai acontecer? Eu vou escrever o nome, a média e dizer que ele está aprovado. Então, o que eu faço? Nome, média, que é o M, e aprovado. Beleza? Como é uma instrução, nós temos uma representação por um retângulo. Ok? Se sim. E se não, né? Se ele é reprovado, então, vou colocar aqui o não. O que acontece? Eu vou colocar o nome, a média e reprovado. Que também a gente representa isso por um retângulo. Ups, meu retângulo saiu meio zoado. Pessoal, desculpa, mas para desenho eu tô horroroso, hein? E, lógico, a gente chega no fim, que também é feito por um oval. Beleza? E aqui chega, para os 2 caminhos. Então, veja aqui no caso, o meu fluxograma do algoritmo calcular a média. Então, ele teve o início, eu leio o nome, nota 1, nota 2. A média é a primeira operação matemática, que vai ser a soma de N1 e N2 dividido por 2. Se é maior do que 5, nome, a média e aprovado. Chega no fim. Se é menor do que 5, né? Ou não, é o caso contrário. Nome, média, reprovado. E chega no fim. Beleza? Olha que belezinha, começou a chuva. E aí comparando, então, olha só que interessante. Depois a gente vai comparar também lá dentro do Scratch, na hora que a gente fazer por linguagem de programação. Olha só, o algoritmo por pseudocódigo, né? Por português. E olha o algoritmo representado por fluxograma. Veja a diferença dos dois. Então, essas duas maneiras aqui dá para a gente treinar e ensinar e aprender pela construção de algoritmo de forma desplugada, tanto por pseudocódigo quanto por fluxograma. Fluxograma é muito usado porque isso aqui mostra a lógica de qualquer programação. Antes de ir para o fazer, a maioria dos programadores usam a ideia de fluxograma para representar o que eles querem. Tudo bem? Isso aqui resume bem o que você quer fazer depois lá na linguagem de programação. O pseudocódigo, ele não é tão usado. Por quê? Porque ele não tem sintaxe e também porque ele está em linguagem natural. Beleza? Certo, pessoal? Então, nós vimos aí 2 maneiras de representar um algoritmo, pelo pseudocódigo e pelo fluxograma. Comparamos as duas. Então, essas 2 formas de representar um algoritmo podem ser executadas de maneira desplugada. É só passar as instruções, entender a simbologia e você pode escrever. Um exemplo interessante de pseudocódigo, que eu esqueci de comentar no início, é a ideia da receita de bolo. A receita de bolo, ela tem passo a passo de cada etapa que você tem que fazer. Uma receita de bolo, todo mundo consegue escrever e consegue realizar. Não sei se o bolo ficará gostoso, mas realizar todo mundo sabe, porque é bem simples. Tá lá, primeiro passo, quebre os ovos na tigela. Segundo passo, coloque leite e óleo na tigela. Tá lá, até o outro passo, bata os ingredientes, até sentir que ficou homogêneo a massa. Enfim, tem um passo a passo, dependendo do bolo. Então, qualquer pessoa que lê, entende o que tem que ser feito. Então, é também um pseudocódigo, que é um algoritmo. Aqui, nessas 2 partes, nós simplesmente representamos o que é um algoritmo. Agora, nós vamos fazer um algoritmo. Nós vamos montar e vamos ver ele
sendo executado. Para isso, nós vamos usar aqui uma linguagem de programação. Então, o que é a linguagem de programação? Permite descrever de forma compreensível para o computador os passos a serem por ele realizados na execução de uma tarefa. O computador não pensa, o computador só computa. Então, você tem que passar de forma clara e explícita para a máquina o que você quer que ela faça. Toda linguagem de programação possui um conjunto limitado de símbolos, estruturas de dados e comandos utilizados para criar programas. Então aqui eu tenho uma nuvem de palavras das mais variadas linguagens que nós temos no nosso dia a dia. Vários e vários programas que a gente utiliza são escritos com base nessa linguagem. Cada uma dessas linguagens, PHP, Perl, C, Java, Python, Pascal, elas têm, na verdade, uma sintaxe, uma forma de escrever. A maioria delas está em inglês. Por quê? Então você tem que seguir aquela sintaxe para poder escrever e passar para o computador o que você quer que faça. Lembrando da TPC passado, nós vimos que linguagem de máquina é o número binário, o sistema binário. Só que ninguém consegue escrever em binário porque é impossível, é muito 0 em 1. Só que então, para você se comunicar com a máquina, você utiliza essa linguagem. Essa linguagem pega o que você quer, transforma em binário e manda para a máquina e a máquina executa. Depois te devolve de binário, transforma nessa linguagem, essa linguagem transforma no que você está vendo e assim você tem ali o resultado. Por trás de tudo isso, lógico, existe a ciência da computação, tem uma coisa extremamente sofisticada, que não vamos entrar no detalhe, que não é interessante. O interessante é a gente usar isso a nosso favor, no caso escrevermos alguns algoritmos. Dentre as mais variadas linguagens de programação, uma que é interessante para se iniciar, para se mergulhar nesse ambiente, é o nosso querido gatinho aqui, né? O Scratch. O Scratch ele vai trabalhar com isso daqui, que a gente chama de blocos lógicos. Então é muito fácil programar por ele e dar resultado. Você consegue, com o que você programa aqui, executar muita coisa. A gente já fez um TPC passado que mostrou algumas vantagens do Scratch, a forma de usar. É uma ferramenta aberta, todo mundo pode acessar, é uma comunidade de aprendizagem, e, enfim, tem todas as suas vantagens. E aqui a gente vai usar para escrever o nosso primeiro algoritmo e de fato executá-lo. Então veja que a gente não vai representar, como a gente fez em pseudocódigo, em fluxograma. A gente vai montar e vai executá-lo, tudo bem? E é o mesmo algoritmo que nós fizemos naquelas duas primeiras etapas. Vamos lá então? Então bora lá, vamos para dentro da plataforma do Scratch para poder montar esse algoritmo. Vamos lá então, pessoal. Estamos aqui na nossa parte de programação do Scratch. A gente não fez login, não mostrou essas etapas, já veio direto para a parte de criação. Caso você queira lembrar ou você queira aprender como fazer, eu recomendo que você entre no nosso canal, Comunidade de Aprendizagem Docente, e lá temos uma parte de Scratch básico, tudo bem? Primeira coisa, vamos definir o nosso personagem e o nosso palco. Eu não vou usar esse gatinho, eu vou usar outro personagem. No caso, eu vou procurar um personagem que lembre uma professora. Então eu venho aqui em pessoas, eu vou pegar um personagem que lembre um professor. Peguei esse daqui, Luca. Deixa eu até colocar aqui, né? Colocar o nome dele de prof. Vou mudar o nome para 80, porque 100 eu acho que é muito. Vou pegar um palco que lembre uma sala de aula. Essa sala 1 aqui, tudo bem? Beleza, está aqui bonitinho. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu tomar uma água. Vamos lá então, continuando. Então agora, antes da gente começar a programar, nós temos que criar as nossas variáveis, porque nós iremos usá-las aqui na nossa programação. Serão 4 variáveis e uma quinta que eu preciso dela. Então, no momento que estiver escrevendo o código, não ter que parar para criar a variável, eu já vou deixar ela pronta. Então, eu venho aqui em variáveis. Então, a primeira variável que a gente vai criar é o nome, que a gente precisa do nome desse. Nós perguntamos o nome. Tá vendo? Ó, que ela já aparece aqui no ecrã, o nome. Se eu tiro o azulzinho, ele desaparece. Se eu clico, aparece. Eu vou deixar aparecendo o nome. Minha segunda é a nota 1, que eu vou chamar de N1. Aperto o OK. A terceira é N2, que é a segunda nota. A quarta é a média, vou deixar aqui. E essa quinta que eu preciso é a soma. Vocês vão ver aonde ela vai aparecer. Beleza? Aqui eu não quero que a soma, nem a nota 1, nem a nota 2 apareçam. Então eu vou tirá-la.
Só tirar o azulzinho. Vai aparecer essas duas e eu coloco aqui para ficar bonitinho. Beleza. Então agora a gente começa a nossa programação. Então toda vez que eu clicar na bandeirinha, algo vai começar. Então eu venho no evento, quando a bandeira for clicada, tal. Primeira coisa, nós vamos perguntar o nome da pessoa, né? Para deixar mais bonito, mais sofisticado, vamos falar o seguinte, né? Vai dizer o seguinte: vamos, vamos calcular sua média? Ponto de interrogação. Por 2 segundos. Tá vendo? A professora já pergunta, né? É bonitinho fazer uma pergunta antes. E agora a gente tem que, primeira coisa, a gente tem que saber o nome, né? Essa nossa variável, o nome. Então eu venho em sensores aqui e pergunte qual é o seu nome. Beleza? E espere. Volto aqui porque esse nome ele vai ficar guardado na nossa programação, no nosso algoritmo, para a gente usar ele no final. Então eu vou mudar, né? Vou mudar, que eu pego esse comando mude. O que eu vou mudar? O nome. O nome passa a receber o valor que eu colocar aqui. Então eu volto em sensores e coloco aqui, ó, resposta. Então a resposta que eu der aqui, o nome vai assumir este valor, beleza? A mesma coisa agora nós faremos para a nota 1. Então vou perguntar qual foi a nota 1, né? Vamos mudar aqui. Qual a sua nota 1? E a mesma coisa, o valor que eu der aqui, a nota 1 passa a ter este valor, a guardar este valor. Nós falamos isso, né? A variável vai guardar esse valor. Vou fazer a mesma coisa para a nota 2, mas para ganhar tempo eu vou duplicar esse bloco de comando. Coloco ele aqui. E só mudo aqui no caso, né? Deixa eu apagar aqui o nota 2 e também aqui, não é? Porque aqui eu quero o valor de nota 2. Tudo bem? Aqui ele já vai executando, não tem problema nenhum. Você pode vir testando, tal. Como parou aqui, não fez mais nada. Tudo bem? Agora, pessoal, começa a nossa parte matemática. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular essa média. Antes de mais nada, eu tenho que fazer uma soma, né? Que eu vou somar o N1, a nota 1, com a N2. Então eu venho aqui em Mude, pego aqui o Mude, coloco aqui. Vou colocar aqui a soma, e a soma vai ser o quê? Vai ser o resultado da soma de N1 com N2. Vem aqui ó, em operadores. Tá vendo? Tem esse comando aqui, ó, de somar dois valores. Eu pego e coloco ele aqui. E volto aqui em variáveis e pego a N1. Opa, isso aqui acontece mesmo, tá? Só você colocar aqui dentro e voltar ele lá. E pego a N2, tá vendo? Na hora que aparece ali, ó, na hora que fica branquinho, você pode soltar, ele gruda. Tudo bem? E por isso que programar por blocos lógicos é muito legal, é só puxar e soltar. Tudo bem? Beleza, soma. Isso aqui, a minha média, na verdade, é a soma dividido por 2. Então eu vou pegar aqui mude, o que eu vou mudar? Eu vou mudar a minha média. E a média vai ser o quê? Vai ser a divisão da soma por 2. Volto em operadores, pego aqui, ó, tem o de divisão, coloco ele aqui, pego a variável soma, coloco ela aqui e divido ela por 2. Ponto. Já tenho toda a minha matemática. Agora eu vou aplicar em forma lógica. A primeira coisa que a gente vai dizer é a média dele, né? Então a gente vai dizer aqui, ó, vai dizer o nome que eu falei e a nossa média. Então eu volto aqui em operadores e pego aqui o junte e coloco aqui o junte no lugar do olá. Então junte o quê? O nome da pessoa, né? Então eu pego aqui o nome que você deu lá, junte, a sua nota foi tal. E eu pego mais uma vez aqui o comando junte. Coloco aqui, vou apagar o maçã aqui, ó. Vou dar um espaço, uma vírgula, outro espaço, sua média é tal. Qual que é a sua média? Vai ser a soma. Deixa eu puxar para cá o meu bloco lógico para vocês enxergarem. Então eu apago, vai ser a média. Então eu volto aqui em média e pego ela, média. É isso que ele vai dizer. Beleza? Você pode vir testando aqui para ver se está ficando legal. Vamos calcular sua média. Vou falar o nome, né? Hugo. Meu nome é Hugo. Com a sua nota 1 foi 6. Com a sua nota 2 foi 8. Sou um excelente aluno, Hugo. Hugo, sua média é 7. Vamos colocar um espacinho aqui, ó. Que eu senti para ficar mais bonitinho lá. Tudo bem? Coloquei um espaço aqui. Ok, 7.
Aí agora tem que dizer para a gente se eu estou aprovado ou reprovado. Então eu tenho um fator de decisão, e esse fator de decisão ele vem aqui em controle. Então, se estar aprovado, um valor. Caso contrário, reprovado. Que valor que é esse? Se a minha média for maior ou igual a 5. Então aqui, ó, se a média é maior ou igual a 5, vai dar um valor. Aí eu pego aqui ó, um conector lógico, o ou. Coloco ele aqui, beleza? Ou o que? Então, se, coloco aqui o primeiro, né? A média, vou buscar a média aqui, ó, a minha média, coloco ela aqui. Se a média for maior que 5, ou se a média for 5, evidentemente, né? Maior ou igual. Então aqui eu pego o conector de igual, deixa eu apagar aqui e colocar 5, e aqui dentro eu vou pôr a média. Então se a nota for maior ou igual a 5, o que ele vai dizer? Vai dizer que está aprovado. Então vem aqui e coloco aprovado. Aprovado. Vamos colocar algumas exclamações para poder comemorar. Caso contrário, se a média for menor que 5, vai dizer o que ninguém quer ouvir. Está reprovado. Então vamos pegar aqui reprovado. Para reprovado a gente não vai pôr exclamação porque não tem nada a ser comemorado. Beleza? Então vamos entender o nosso bloco lógico. Vai primeiramente perguntar se quer calcular a média. Vai declarar o nome, declarar a nota 1 e a nota 2. Aqui tem a operação matemática, né, que eu vou somar as duas notas. Depois eu vou dividir por 2 e guardar esse valor que é a média. Vai dizer o nome e a média e falar se está aprovado ou reprovado. Porque aprovado maior ou igual a 5. Reprovado é o caso contrário, senão é o outro, né, que é menor que 5. Vamos testar para ver como ficou esse nosso bloco lógico? Olha que bonitinho, ficou muito bacana, tudo colorido. E você vê que aqui o importante é obedecer à lógica. Você está fornecendo explicitamente cada passo para a máquina executar. Vamos ver se deu certo. Então, coloca aqui, né? Vamos calcular a sua média. A professora pergunta, qual o seu nome? Então, meu nome é João. Dou um Enter. Qual a sua nota 1? Minha nota 1 foi 5.7. Minha nota 2 foi 9.0. Beleza? João, sua média é 7,35. Eu estou aprovado. Vamos tentar outro. Vamos ver aqui, né? Vamos calcular a sua média. Então, meu nome, eu chamo Iago, beleza? Qual foi a sua nota 1? A minha nota 1 foi 6. E minha nota 2 foi 8. Então, Iago, sua média é 7. Você está aprovado. Vamos pegar um caso contrário, quando você não atinge a média. Então, vamos calcular a sua média. Vamos colocar aqui 4 e 2. Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei errado, né? 4, sua média é 2, reprovado. Vamos fazer de novo. Qual que é a sua média? Vamos calcular a sua média. Então, coloca aqui, vamos colocar o Guto, né? Sua nota 1, 4, sua nota 2, 3. Então, a média é 3,5, Guto, e você está reprovado. Beleza? Bacaninha. Então, aqui nós tivemos a construção e a execução de um algoritmo por linguagem de blocos, usando o Scratch para isso. Olha aí a nossa programação. Daí você pode vir aqui e dar um nome, vamos colocar média, e pode compartilhar. Aí você pode colocar algumas instruções, calcular a média escrevi errado, média de duas notas. E aqui você pode colocar os créditos, o seu nome e tudo mais, copiar esse link e enviar para quem você quiser. Tudo bem? Então está aí, pessoal, o nosso algoritmo feito por linguagem de blocos no Scratch. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Valeu! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa proposta. Ela serve tanto para o ensino remoto quanto para o ensino presencial. O Scratch, infelizmente, não tem como trabalhar a não ser com o uso da internet, porque essa plataforma ela funciona somente da forma online. Mas as outras duas maneiras, o pseudocódigo e o fluxograma, dá para trabalhar sem a necessidade da internet. Então fica aí essa proposta para trabalhar aí nesse momento de ensino remoto e também quando voltar às aulas. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Valeu!